a teu respeito, jovem, adolescente. Deus está apenas começando uma grande história que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Assim como Deus levanta Samuel como um grande líder da época, ele era um grande líder, irmãos. Ele era um grande sacerdote, ele era um grande profeta, ele era um grande juiz. E é essa geração que Deus deseja levantar. Levantar jovens, adolescentes, que tenham um compromisso com a obra de Deus, que tenham princípios em sua vida. Nós não estamos aqui nessa noite por estar. Nós estamos aqui porque fomos vocacionados por Deus. E aquele que te vocacionou, irmãos, ele não abre mão de você. Aprenda algo nessa noite. Quando eu e você escolhemos, dá errado. Mas quando Deus escolhe, irmãos, não dá errado. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe para dar certo. E nessa noite Deus te escolheu, sabe para quê? Para dar certo na sua vida, em nome de Jesus. E a gente vai ver o contexto em que Samuel está inserido, o contexto em que Deus vai colocar Samuel. Ele exerce 3 funções fundamentais em que ele vai atingir esse status em um período obscuro da nação de Israel, onde o cenário político religioso estava comprometido. A gente vai ver que ele assume uma posição, sabe? E essas 3 posições dele atingem um estado onde o cenário que Israel está vivendo é um cenário obscuro, irmãos. Aonde a gente vai ver os políticos religiosos, todos eles estavam corrompidos. Havia uma corrupção, uma influência que chegou dentro do templo negativamente à liderança daquela época. Até a liderança da época estava corrompida, irmão. E o interessante, irmão, que o nome do sacerdote era Eli, e junto com Eli estava Ofni e Finéias. E não somente os seus filhos, que estavam junto com ele, haviam prevaricado contra a lei do Senhor, fazendo tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Era Eli, era Ofni, era Finéias, fazendo tudo que desagradava a Deus dentro da casa de Deus, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o interessante que nós falamos aqui nessa noite, que Deus nos levanta para influenciar. E Eli e a sua casa está influenciando o povo a pecar. Está levando o povo a viver uma vida desregrada dentro da casa de Deus. E Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. E Deus, Ele tem que levantar alguém no meio deles para mudar a geração. Samuel vai ser um divisor de geração. Ele vai ser um divisor de águas. Em um momento de crise, em um momento de falta, Samuel vai ser um divisor de águas. E nessa noite, jovem, adolescente, irmão e irmã, Deus te chama para você ser um divisor de águas. Deus te chama, sabe, para você ser diferente, aonde todo mundo faz o que é errado, mas Deus te chamou para fazer o que é certo diante dele. E quando nós entendemos isso, irmão, dentro desse cenário obscuro, corrompido, em que Deus vai vocacionar Samuel, você vê que o cenário que eles estão vivendo é um cenário obscuro, corrompido, mas é aonde Deus vai vocacionar Samuel. E nessa noite, em nome de Jesus, Deus está vocacionando alguém nessa noite, aonde todo mundo faz de um jeito. Ei, Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser uma geração a qual fala a Deus que eu te escuto. É essa geração que Deus procura, uma geração que se santifica diante de Deus, uma geração que está disposto a viver os princípios de Deus. E o interessante é que Deus sempre encontra alguém
para levantar num período complicado e difícil de crise. E esse alguém nessa noite, que seja eu, e nessa noite seja você, irmãos, que Deus possa levantar. Porque o desejo de Deus é levantar sempre pessoas para marcar história, para deixar legado e para mudar o tempo. E nessa noite, em nome de Jesus, Deus está dizendo: jovem, adolescente, eu quero mudar o seu tempo, eu quero construir uma nova história para você, eu quero deixar um legado através de você. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus. No versículo 1 de Samuel, capítulo 3, Deus ele vai dizer dentro da sua palavra que naqueles dias era muito rara a palavra de Deus. Naquele tempo de escassez havia pouco a palavra. Tempo de crise, Deus não falava como falava antes naqueles momentos. Não havia quase manifestação divina, havia pouca intervenção, havia pouca fala de Deus. No versículo 1, o texto vai nos dizer que a palavra de Deus ela era rara. Mas rara não significa que acabou. Não é verdade? Deus, Ele continua falando. Deus não precisa gritar para falar. Deus não precisa espernear para falar. Deus, nos dias que nós vivemos, Jó, o desejo dele é sussurrar nos seus ouvidos com a voz dele. Nos dias que nós vivemos atuais, jovens, Deus tem sussurrado. E nós temos que estar com nossos ouvidos afinados para poder ouvir o sussurro de Deus. Porque o sussurro de Deus, para quem está longe, é o silêncio. Mas para quem está perto, é poder ouvir Deus falar. Eu vou repetir nessa noite, porque o sussurro de Deus, para quem está longe, é um silêncio. Mas para quem está perto de Deus, é podendo ouvir Deus falar. E nessa noite, Deus quer que você saia daqui podendo ouvir Deus falar ao seu coração. E é diante desse cenário, irmãos, aonde ninguém ouve a palavra de Deus, Deus vai chamar Samuel num período onde não havia portadores da palavra. E era nesse tempo que Deus falava muito pouco através da vida de alguém. A palavra de Deus era muito rara. E é onde Deus vai levantar Samuel para falar com ele. E nessa noite, em nome de Jesus, o desejo de Deus é poder sussurrar nos teus ouvidos. E você sair daqui nessa noite podendo ouvir Deus falar. Porque o silêncio sempre foi uma das características marcadas do descontentamento de Deus. Muitas das vezes Deus se silenciava no meio do povo de Israel. E isso era um descontentamento que Deus tinha do seu povo. Porque toda vez em que Deus reprovava o seu povo, o sinal da sua reprovação era o silêncio. A maioria das vezes o povo clamava e Deus não respondia. Sabe por quê? Porque era um sinal de reprovação de Deus. Todas as vezes que seu povo se distanciava, Deus se calava. E triste coisa é, irmãos, quando Deus se distancia de nós, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs. Não deixe Deus se afastar de você. Deus ainda está sussurrando. E você sabe onde encontrar. O próprio Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, que em secreto o teu Pai te ouvirá. Deus quer sussurrar nos teus ouvidos. Deus quer mostrar os planos dele para a tua vida. E foi assim, irmãos, um período interbíblico entre Malaquias e Mateus foi 400 anos, sem Deus falar, sem Deus se mover, sem nenhuma manifestação. Lembra o período interbíblico?
que está entre Malaquias e Mateus. Você que não sabe o que é período interbíblico, vem para a escola dominical. Né? Eu creio, amanhã, né? Amém? Lá nós vamos aprender o que é o período. Toda a Bíblia tem uma folha, 2 folhas em branco, né, pastor? É o período de 400 anos que Deus para de falar com o seu povo. A última vez que Deus fala com o seu povo é através de Malaquias. Dali ele não fala mais, só vai falar em Mateus, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E o interessante nessa noite, que o pior não é você passar pela luta. O pior não é você passar pela crise, irmão Antunes. O pior é você passar por tudo isso e não poder ouvir Deus falar. A pior coisa deste mundo, irmão, é a gente passar por certas situações e não poder ouvir Deus falar. Jovens, eu não posso estar dentro da casa de Deus e não poder ouvir Deus falar. Porque se você entrar dentro da casa de Deus e não ouvir Deus falando com você, você vai entrar de um jeito e vai sair do mesmo modo. Mas eu te digo nessa noite, geração de Samuel, se você entrou nessa noite com um propósito, você entrou de um jeito, mas nessa noite você vai sair daqui diferente, porque você vai ouvir a voz de Deus. Porque dura coisa é, irmãos, é a gente passar por situações e não poder ouvir Deus falar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus nos convida a orar, a buscar o Senhor e Deus trazer a resposta para você. O povo de Israel, eles oravam, mas não tinham resposta. Eles clamavam, mas Deus não falava nada com eles. E o interessante de tudo isso é que eles buscavam, eles batiam, e a gente vai ver que o silêncio impera. E Deus continua em silêncio. E o que vai marcar o chamado de Samuel dentro desse texto é que Deus vai quebrar o silêncio para falar com alguém. Você não entendeu, eu vou repetir nessa noite. O que vai marcar o chamado de Samuel é que Deus vai quebrar o silêncio para poder falar com alguém. Nessa noite Deus está quebrando o silêncio para falar com jovens, com adolescentes, com irmãs e irmãs. Ei, Deus está quebrando o silêncio nessa noite. Aleluia. A geração de Samuel é uma geração que vai marcar a história e é contada até os dias de hoje, irmãos. Quanto tempo tem se passado, né, pastor? E a história continua sendo contada. E eu te pergunto, de qual geração que nós somos? Da geração de Eli ou da geração de Samuel? Porque a geração de Eli não constrói história, mas a geração de Samuel constrói uma história e deixa um legado. E nessa noite, em nome de Jesus, nós temos que entender é que Deus vai entregar nas mãos de Samuel algo que era raro. Era raro Deus falar com alguém naqueles dias. E Deus disse para Samuel: Samuel, eu vou entregar em suas mãos uma coisa que é rara. É eu falar com alguém. E nessa noite, jovem, adolescente, irmão e irmã, eu já profetizo sobre a sua vida. Deus está entregando nas mãos de alguém nessa noite algo que é raro, algo que pessoas ainda não experimentaram. Deus te convida nessa noite para você experimentar algo que ainda pessoas não viram, algo que ainda diante dos olhos das pessoas elas dizem: é raro isso. Ei, mas isso que é raro, Deus está entregando nas mãos de alguém nessa noite. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Irmãos, eu acredito que tem coisas ainda para Deus fazer que ainda Ele não fez no nosso meio. Aleluia. Isaías capítulo 45, olha o que Deus vai dizer para mim e para você no versículo 3. É para você, olha o que Deus vai te falar nessa noite. Isaías capítulo 45,
Aleluias. Versículo 3. Deus diz assim: dar-te-ei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Existem riquezas em Deus encobertas. E Deus diz por intermédio de Isaías: dar-te-ei tesouros escondidos. Você sabia que tem lugares na terra que ainda não foi explorado? No fundo do mar, tem muitos lugares lá que não foi explorado ainda, que existem muitas riquezas lá de baixo. Mas para isso precisam mergulhar, precisam se aprofundar para encontrar os tesouros. E não é diferente em Deus. O desejo de Deus é te dar os tesouros escondidos. Ei, existe tesouros em Deus escondido. E Deus nessa noite, jovem, adolescente, irmãos e irmãs, Deus quer que você encontre esses tesouros escondidos. Mas para você poder encontrar esses tesouros escondidos, você tem que se aprofundar. Você tem que buscar. E o interessante, irmãos, é que Deus ele não nos quer pela metade. Deus ele quer nós por completo. Talvez você diga para mim assim: irmão Renato, tá bom, do jeito que eu estou vivendo, eu estou vivendo uma vida boa. Mas Deus não quer que você viva o bom. O desejo de Deus é que você viva a excelência de Deus. E nessa noite, foi o que a irmã Camila disse, Deus está levantando improváveis para fazer algo novo. Oh, aleluia, Deus está levantando o improvável. Samuel vai nascer como improvável em meio a esta geração de Eli, mas é através dele que Deus vai fazer algo novo. Nessa noite, o desejo de Deus é fazer algo novo através da sua vida. Mas para tudo isso você precisa entender e se aprofundar, porque quanto mais você se aprofundar em Deus, mais tesouros escondidos Ele há de revelar para você. Mas se a gente não se aprofunda em Deus, como que a gente vai encontrar os tesouros escondidos em Deus? Deus não quer que você seja bom, Deus quer que você seja excelente. Sabe por quê? Porque quando você olhar para trás, você vai dizer: eu poderia ser excelente, mas eu fui apenas bom. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo que a excelência de Deus está sobre a tua vida, e Deus te chama por completo, não pela metade. A segunda lição que a gente vai aprender aqui é que diante do cenário espiritual da casa de Eli, os filhos estavam todos corrompidos. Os filhos comiam, roubavam das gorduras de Deus. Olha que situação, irmãos. A casa de Eli estava fazendo coisas que eram absurdas diante do olhar de Deus. A casa estava tão corrompida que não havia referência dentro da casa de Eli. Naquele lugar, sabe, que alguém poderia olhar e dizer: nós podemos se espelhar. Não tinha ninguém da casa de Eli que as pessoas poderiam olhar e dizer: ali nós podemos se espelhar. Nessa noite, Deus nos convida e nos ensina que tem muitas pessoas olhando para mim e para você. Nós precisamos ser espelhos de Deus em meio à crise, em meio à falta. E para isso que Deus nos vocaciona, para ser diferente. E é dentro da casa de Eli, onde todo mundo está corrompido, mas existe um que não se corrompeu. Aleluia. Diante de um cenário obscuro, corrompido, aonde as pessoas fazem o que é mal diante dos olhos de Deus, existe alguém que continua fiel ao Senhor. E o que vai me chamar a atenção aqui é que Samuel está no mesmo ambiente, na mesma casa, aonde todos
Mas existe um que não está contaminado. Existe um que não se deixou levar. Sabe aquele um que quando as pessoas vêm com conversa que não vai edificar a nossa vida, você já corta pela raiz e fala: irmão, isso para mim não interessa, porque hoje eu tenho princípios de Deus sobre a minha vida. A pessoa que tem princípio de Deus sobre a vida dela, jovens que têm princípio de Deus sobre a vida deles, eles não se corrompem com as más conversações. E era o que Samuel fazia dentro da casa de Eli, no mesmo ambiente, mas ele não se permite ser influenciado. E Deus pergunta para você nessa noite, jovem: você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor, ou você está sendo influenciado? Porque se você estiver sendo influenciado, desculpa te falar, reveja os seus conceitos diante de Deus. Porque o desejo de Deus é construir um novo tempo e uma nova história para você. É essa geração que Deus quer levantar nessa noite. Uma geração que, ainda que veja tudo errado, permanece fiel diante de Deus. Aleluia! E o interessante aqui é que Samuel é diferente de toda a casa de Eli. Por isso a mãe dele falava: você não é igual, você não é qualquer um, você é alguém que Deus selecionou. Jovem, você precisa entender nessa noite que você é selecionado por Deus. E aquele que é selecionado por Deus vive uma vida reta diante de Deus. Aquele que é selecionado por Deus, ele é separado. Ainda que todo mundo caminha pelo caminho errado, ele é selecionado. Ele entende: eu não posso ir por esse caminho, porque eu sou selecionado por Deus. E é isso que nós precisamos entender. Mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo de toda a maracutaia, mesmo enxergando todos os erros da casa de Eli, ele continuava servindo ao Senhor, mesmo sabendo de tudo. E aí eu te pergunto nessa noite: Samuel sabia o que acontecia dentro da casa de Eli, o que era errado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Samuel sabia do que acontecia de errado, mas mesmo sabendo, ele continuou servindo ao Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser santo. Deus te chamou aqui nessa noite para você ser puro. Deus te chamou aqui nessa noite para você ser perfeito diante dele. Porque a gente vai ver Samuel, ele servia o santo diante do profano. Ele servia o puro diante do impuro. E ele servia o perfeito diante do imperfeito. A gente não vai ver Samuel dizendo: eu vou desistir porque eu estou vendo algo de errado ali. Ei, Samuel não faz isso não. Samuel vê o que está acontecendo de errado, irmão Antunes, mas ele permanece na posição. Um jovem fiel ao Senhor. Eu estou vendo o que é de errado, mas eu não compartilho o que é de errado, porque se eu compartilhar o que é de errado dentro da casa de Deus, tem uma punição sobre a minha vida. Mas Samuel não, Samuel é diferente. Samuel é um jovem selecionado por Deus. Ele vê o que está acontecendo de errado dentro da casa de Eli, mas ele diz: eu preciso permanecer fiel. E nessa noite, geração, nós precisamos continuar sendo fiéis. Tem muitas pessoas se corrompendo por poucas coisas, trocando algo de valores que Deus entregou na mão deles. E nessa noite, jovem, adolescente, irmão, irmã, não troque aquilo de valor que Deus entregou nas suas mãos. Se Deus entregou nas suas mãos, guarde, zele, não abra mão por pouca coisa, porque a missão do diabo é uma só: é matar, roubar e destruir. Mas a missão de Jesus nessa noite é
é da vida e vida com abundância. A vida que você precisa, jovem, não está lá fora. A vida que você precisa, adolescente, não está no seu irmão do lado. A vida que você precisa está em Deus, está na vida de intimidade, está na vida na entrega pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é essa geração, irmãos, que a gente vai entender que mesmo Samuel vendo tudo, ele não se corrompe. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele está servindo, irmão. Irmãos, nós precisamos saber quem a gente está servindo. O Deus que nós servimos é um Deus real. Ele está presente no nosso meio. Ele sabe que se os seus pensamentos estão aqui, ou se os seus pensamentos estão lá fora. Ele discerne. A palavra de Deus diz que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes. Sabe o que significa isso? A palavra de Deus, ela penetra entre a alma e o espírito. Existe uma divisão que ela penetra, e ela sabe discernir o que está dentro de mim e dentro de você. Não adianta eu querer esconder de você, porque eu posso esconder de você, mas diante daquele que sabe de tudo, de todos, não possamos, sabe, esconder. E nessa noite Ele está te chamando. Eu preciso levantar uma geração de Samuel. E nessa noite Deus está dizendo para pessoas aqui: eu posso contar com você. Eu posso contar com você. Não tem outra pessoa que Deus possa contar nessa noite, a não ser você, a não ser eu nesta noite. Estão as pessoas aqui neste lugar, são as pessoas selecionadas por Deus. Você não está aqui por estar, você está aqui porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Então o que a gente precisa saber é que a gente deve continuar, sabe, com a nossa vida de santo.